Warren Buffett acabou de fazer algo que ele não fazia há mais de uma década. E o mercado inteiro deveria estar prestando atenção. Tem um padrão escondido nas últimas movimentações do portfólio do Buffett. Um padrão que os grandes fundos já identificaram. E quando você entender o que ele significa, vai olhar para o seu próprio portfólio de uma forma completamente diferente. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o contexto, porque sem ele, os números não fazem sentido. A cada trimestre, fundos com mais de 100 milhões de dólares sob gestão são obrigados a reportar suas posições à SEC. Esse documento se chama 3F. É o raio-x oficial do que os maiores investidores do mundo estavam segurando. E o 3F mais recente da Berkshire Hathaway revelou algo que poucos estão discutindo da forma certa. A Berkshire chegou a acumular uma posição em caixa de aproximadamente 189 bilhões de dólares. 189 bilhões. Isso não é uma reserva de emergência. Isso é uma declaração de intenção. Enquanto o investidor de varejo estava comprando na alta, animado com o rally de 2023 e 2024, Buffett estava fazendo o oposto. Ele estava vendendo. Apple. A Berkshire reduziu sua posição na Apple em mais de 50% ao longo de 2024. 50%. A maior posição do portfólio. A empresa que ele mesmo chamou de melhor negócio do mundo. Por que um homem que defende o buy and hold por décadas vende metade da sua maior posição? Aí você pode pensar, bom, deve ser questão de valuation, e você estaria parcialmente certo. A Apple estava sendo negociada a múltiplos historicamente esticados, mais de 30 vezes o lucro projetado em alguns momentos de 2024. Mas aqui está o dado que poucos conectam. Ao mesmo tempo em que vendia Apple, a Berkshire estava comprando letras do Tesouro Americano de curto prazo. Títulos que hoje rendem próximo de 5% ao ano em dólar, com risco praticamente zero. Deixa isso marinar por um segundo. O homem mais famoso do mundo em ações está trocando ações por títulos do governo. Não porque ele virou conservador, mas porque o risco ajustado ao retorno do mercado de ações, nos níveis atuais, simplesmente não compensa. Esse é o sinal. Discreto, silencioso, mas absolutamente claro para quem sabe ler. Agora, e aqui é onde a maioria das análises para, vamos falar das posições que ele manteve e das que ele aumentou. A Berkshire manteve sua posição bilionária no Bank of America, aproximadamente 13% do capital do banco. Manteve Chevron e Occidental Petroleum. Manteve Kraft Heinz, apesar do desempenho medíocre. E aumentou posições em empresas menores, menos glamorosas. SiriusXM, Verisign. Negócios com uma característica em comum, fluxo de caixa previsível e baixo capex. Não são as empresas mais excitantes do mundo, não têm o apelo da inteligência artificial, não geram manchetes no Twitter, mas geram caixa, consistentemente, ano após ano. Mas aqui está a parte que muda toda a narrativa. Muita gente interpreta o movimento de Buffett como um sinal de que o mercado vai cair. Buffett saindo, hora de vender tudo. Essa é a leitura preguiçosa. A leitura correta é diferente. Buffett não está prevendo uma queda. Ele está gerenciando probabilidades. Existe um indicador que ele mesmo citou publicamente ao longo dos anos, o chamado Buffett Indicator. É a relação entre a capitalização total do mercado americano e o PIB dos Estados Unidos. Quando esse número passa de 100%, o mercado começa a parecer caro. Hoje esse indicador está acima de 190%. 190%. Isso não significa crash amanhã. Significa que as margens de segurança estão comprimidas. E Buffett, que construiu toda a sua filosofia em cima do conceito de margem de segurança, está simplesmente sendo fiel ao que sempre pregou. Enquanto o varejo está olhando para o retorno dos últimos 12 meses e extrapolando para o futuro, Buffett está olhando para os próximos 10 anos e perguntando: qual o preço que estou pagando pelo que vou receber? A resposta, aparentemente, não está agradando ele. Então, o que isso significa na prática para você, investidor brasileiro? 3 pontos concretos. Buffett tendo 189 bilhões parados não é ineficiência. É opcionalidade. É a capacidade de agir quando o mercado oferecer oportunidade real. Para o investidor pessoa física, isso se traduz em manter uma parcela em renda fixa, seja no Tesouro Direto, seja em CDBs, não como proteção do medo, mas como munição estratégica. As posições que Buffett manteve têm algo em comum. São negócios que ele entende profundamente, com fluxo de caixa real. Não promessas de crescimento futuro, não múltiplos baseados em expectativa. Dinheiro real, gerado hoje.
Para o investidor brasileiro exposto a BDRs ou fundos internacionais, a pergunta que vale fazer é: as empresas na sua carteira geram caixa agora ou dependem de um cenário futuro para justificar o preço? Em 1999, ele foi chamado de ultrapassado por não comprar empresas de tecnologia. O Nasdaq caiu 78% no ano seguinte. Em 2008, ele estava comprando enquanto todo mundo vendia. Em 2020, ele ficou parado e perdeu parte do rally inicial pós-Covid. Buffett não acerta o timing. Ninguém acerta. O que ele faz é nunca pagar caro demais pelo que compra. E quando não acha o que quer pelo preço que aceita, fica esperando. Essa disciplina, aplicada de forma consistente ao longo de décadas, é o que transformou $10 mil investidos com ele em 1965 em mais de $55 milhões hoje. Agora, aqui está algo que quero que você pense até o próximo vídeo. Se Buffett, com acesso a qualquer ativo no mundo, com analistas de elite, com décadas de experiência, escolheu sentar em cima de quase 200 bilhões em caixa, o que ele sabe que o consenso de Wall Street ainda não está precificando? Essa resposta pode estar em algo que aconteceu discretamente no mercado de crédito americano, e vale uma análise separada. Deixa nos comentários. Você acredita que Buffett está esperando uma correção grande ou apenas sendo disciplinado com valuation? Quero ler sua análise.